Bom, agora eu consigo colocar o mesh, né, que é o plano, já está todo ele com relevos. Então agora eu venho em materiais, vou acrescentar aqui no meu plano, acrescentar a textura, que é justamente o fundo, né, vou em Emission, e agora em Emission eu vou em Color, eu vou pegar a textura de imagem. Então nessa textura de imagem agora eu vou abrir o arquivo e ela vai entrar, vou pegar exatamente a textura que já está ali como o meu background. Agora ela vai assumir a própria, ela vai estar entrando dentro desse plano de textura. Então quando eu coloco o Project from View no UV, eu consigo agora, ele vai estar assumindo a visão da própria textura. Eu vou aqui em renderizar, na opção do Blender. Então a gente vai ver a textura renderizada. Uma opção a partir do Object Mode. Então se eu quiser ainda mexer, eu coloco o Wireframe, mas agora na textura a gente vai visualizar, rotacionar, que a textura então ela adquiriu também toda a topografia que estava no plano, né? Naquele plano que a gente foi alterando. Bom, agora vamos acrescentar alguns detalhes. Eu vou acrescentar uma ecosfera. Então mesh ecosfera para poder inserir, né, agora no Blender na minha cena aqui. Então essa ecosfera ela vai ajudar a gente a construir algumas pedras que vão ficar no primeiro plano, como opção também para gerar essa ilusão de profundidade. Para construir pedras no Blender eu posso utilizar o Add, Mesh, Ecosfera, e a ecosfera eu faço modificações dela em algumas propriedades para gerar pedras. Depois de adicionar Add, Mesh, Ecosfera, eu vou com o G e o Y posicionar internamente ali dentro do cenário, da cena que a gente está criando. Então eu adicionei de novo uma ecosfera que importei para a cena. Vou em Add Modifier. Eu vou trabalhar a mesma subdivisão. De novo, vai me dar mais opções de subdivisão. Eu vou adicionar um outro modifier. O Displace. Dentro do Displace, fazer a mesma coisa que eu fiz antes, que é adicionar a textura. Eu posso adicionar a textura que eu utilizo, né, para dar uma outra. Ela cria outras formas, né, na pedra. Ou eu posso utilizar a textura do próprio Blender. Então, adicionando uma nova que vamos pegar do próprio Blender, que é esse Voronoi. Então, eu consigo, como eu fiz na anterior, eu vou modificar algumas propriedades aí da intensidade também, para ela fazer uma outra tamanho, para ela gerar a pedra como opção.
Então eu posso fazer ajustes aí de posicionamento, tamanho, intensidade aí ele pegar a textura e fazer as distorções. Quando eu coloco dentro da... Então aí eu vou fazendo alguns ajustes, tipo, eu visualizo, né? Como pretendo que a pedra seja mais com mais vértices ou vértices mais suaves. Aí tem uma opção importante vindo aí no Edge Modifier, quando eu for, ele tem as coordenadas, né? Então em Coordinates eu vou poder fazer uma alteração. Eu coloco global e a partir de agora qualquer movimento que eu faça no objeto, pelo Y, pelo X, cada movimento ele vai assumindo formas diferentes. Então isso me ajuda a construir a partir do mesmo mesh, né? Que é a ecosfera, eu consigo transformar em várias pedras diferentes. Então, eu vou modificando e vou aproximando. Quando eu converter em mesh, aí agora a pedra fica em definitivo como forma, né? Eu posso rotacionar, fazer escalas e tudo mais, mas ele não vai modificar agora como ele estava acontecendo antes. Né? Possível. Bom, sempre convertendo, né? Para poder, lembrando que para poder assumir a textura preciso converter em mesh. Reposicionamento do objeto em relação ao cenário. Então, eu repito isso todas as pedras, eu consigo visualizar como está no primeiro plano. Os objetos estão sendo apresentados aí nos primeiros planos. Então, adicionar. Aí eu fui no shading e acrescentei, então, a opção de um novo material. Vou acrescentar a textura que está no meu arquivo. E aí vou ligar os pontos aí para que a textura surja então agora visualmente no cenário. Então vou posicionar um GX, GY, vou usando, né, a lateral, a forma vertical e a forma horizontal e profundidade. Vou rotacionei um pouco a pedra para poder utilizar. Eu posso até pensar em algum tipo de luz para poder intensificar esses primeiros planos, caso aconteça. O R de rotação, rotacionei no modo Z, joguei para um pouco mais para trás com o GY, rotacionei de novo o eixo X. Vou fazendo algumas modificações de posicionamento aqui do objeto na cena. Bom, agora a gente está vendo aqui na lateral como está, né? Então, o primeiro plano tem a câmera, o primeiro plano, então a gente está vendo todas as opções. Agora vem a parte importante, que a gente vai definir alguns pontos principais. Primeiro eu posso utilizar como foco. Então eu posso escolher inclusive qual o objeto que eu queira focar. Então eu posso escolher uma ecosfera, ou então com conta-gotas escolher qual é o objeto que eu queira selecionar.
Então no f-stop ali na abertura, né, da câmera, eu consigo alterar o foco. Então o foco já é um dos princípios de modificação em relação à profundidade, né? Mas retirando essa opção dentro do Blender, do campo de profundidade, adicionar a ecosfera, agora eu vou como o G, né, e o Y. Então aproximar, eu tenho cenário, visualização aí na câmera, na minha vista lateral. Em câmera, eu posso vir na opção Mist. Quando eu marco também Limits, eu tenho também Mist. Então são vários lugares dentro do Blender que eu vou marcar o Mist. Na medida em que eu estou dentro da superfície, né, eu estou marcando qual é a área que eu vou utilizar, em que a câmera vai iniciar. Então, tá vendo? Quanto mais eu vou mudando o meu início, né, da névoa e o final da névoa, então com a profundidade de névoa, né, com o início da névoa, quanto mais eu vou utilizando isso de área, mais o efeito vai aparecendo para mim como opção. Então essa é só a camada do Mist, quer dizer, qual é só a camada da névoa, como é que ela aparece. Então eu tenho essa possibilidade dentro do próprio Blender de visualizar apenas a névoa, o que está me dando de profundidade, o que está em primeiro plano, o que está mais escuro. Aqui eu já vou deletar a câmera, a lâmpada, né? Não preciso da lâmpada nesse momento, mas a não ser que queira dar algum efeito inicial. E agora eu vou observar dentro do render que eu posso alterar mais nessa opção do Mist. Então fui em Composition. Em Compositing eu vou agora alterar algumas configurações aqui para poder gerar essa interferência maior na imagem a partir do Mist. Então o Mist já está dando efeito, mas ele não estava tão intenso, então posso aumentar essa intensidade aí do Mist. Como a gente está vendo aí na renderização, a gente tem a imagem alfa e o Mist. Então, na medida em que eu vou colocando essas opções, eu vou tendo a possibilidade de visualização. Posso visualizar também apertando Shift e Ctrl ali naquela área. Eu consigo navegar por entre as imagens, né? Uma imagem de render e até o Mist. E eu tenho como essas linhas, né, que vão ligando, né, o Composite, o View, eu consigo acionar algumas possibilidades dentro do Blender. Então, no Shift A eu vou adicionar um Mix. Então, faço a ligação, posso ligar aí o Mix, ele vai me dar a possibilidade de mesclar algumas opções aí de renderização. Então agora a gente já está vendo aí o efeito maior aí do Mist, né? Dessa névoa na própria imagem. Eu posso mudar a cor, posso sair do branco e ir para outras cores. Então aqui já me dá esse efeito de névoa com alguma cor, né? Que eu posso utilizar como recurso. Então esse é o render que a imagem está sendo gerada. Eu posso escurecer ou gerando a imagem ou vir para o próprio branco. Então a gente está vendo todo o funcionamento dessa atmosfera em funcionamento. Shift A, vou botar Color Ramp.
Color Ramp ele vai me dar ainda mais opções dessa passagem do Mist, né? Essa passagem da névoa, né? Com mais intensidade no fundo, menos intensidade para frente. Então, conforme eu vou ligando aí essas linhas, eu vou poder ter mais controle aí do Mist, dessa intensidade, senão ele vai entrar dentro de um default da própria imagem do Blender. A gente já está vendo assim como foi alterada a imagem, né, desde aquele início. Eu consigo perceber mais essas alterações até agora. Aqui mudando para Ads, então a gente vai vendo aí as possibilidades de como esse ajuste de distância vai funcionando, né? Eu posso ainda aumentar ainda mais a distância do Mist, ou profundidade. Se eu alterar isso, a gente vai ver o efeito, né? Ele vai dar mais. Né? Então, repara que eu botei a névoa começando bem depois, né? Então, a gente vai fazendo esses pequenos ajustes para dar uma ideia geral do que pretende. Então, vou voltar ao que eu estava antes, mais aproximado do que estava antes, poder ter essa camada mais, quer dizer, a névoa fica mais perto. Para finalizar, vou acrescentar mais pedras. Então, ela está ainda nessa modificação por coordenadas, né? À medida que eu estou movimentando, ele vai alterando as formas. Então, vou colocar uma pedra intermediária ali entre o primeiro plano e as montanhas, né? Então, dupliquei a imagem e estou modificando mais elas para poder colocar uma se sobrepondo à outra. Então, eu vou converter. Agora eu vou converter para Mesh, e vou trabalhar com a textura. Aí a gente já tem uma ideia do Mist. Posso voltar à composição geral, de como ela está. E no Shading, selecionado lá o objeto da pedra, eu vou em material, vou adicionar um novo material para ele, né, para acrescentar. Vou importar a imagem de textura, então, imagem de textura. Vou abrir o arquivo para poder trabalhar com a imagem que eu já tenho. Então vou fazendo essa ligação das linhas como sendo a base da cor. Então vou manter só uma pedra aqui. A gente está vendo o background, ele estava preto, né? Então quanto mais próximo da textura do fundo eu utilizar, vai ser melhor. Eu vou duplicar, com Shift D eu estou duplicando a imagem, o objeto. Eu vou fazer uma escala um pouquinho maior desse objeto de fundo, fazer uma distorção, uma pedra, para ficar atrás, né, para sobrepor. Eu vou rotacionar também. Trazer um pouco para baixo, né, essa imagem. Vamos renderizar. Então esse é o efeito que está dando. Assim, tem o primeiro plano bem definido,
planos intermediários e o fundo. Posso ainda fazer alguns ajustes de posicionamento para a gente poder ter mais claramente o efeito, né, da pedra na superfície.